Olá, pupilas e pupilas, estamos aqui mais uma vez e hoje estamos recebendo Lia Silva, empreendedora e CEO do Grupo Equipar no ramo de equipamentos e eventos, franqueada e diretora da Febracis São Luís, há 10 anos estabelecida no mercado local, sendo a maior escola da América Latina voltada para negócios e comportamentos humanos, uma mulher que, além de movimentar a economia, também tem um papel social relevante em São Luís. Uhum. Boa noite, Lia. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória de Lia, porque ela tem chão, de muito sucesso. Quem é Lia fora dos negócios? A Lia é uma pessoa alegre, divertida, que sempre tá de boa, tá em paz, que gosta de estar com a família, com os filhos, com os netos. Estou curtindo muito meus netos agora, né? Principalmente os netos já? 4. 3 em Fortaleza e 1 aqui. Sim. Então esse que está aqui agora é filho do Rodrigo, que é meu filho mais novo. Tem 5 meses e está uma fofura e eu estou curtindo ele bastante. Que bom, que maravilha. Lia, tu nasceu onde foi que você nasceu? Eu nasci em Fortaleza. Fortaleza, né? Sim. Me fala um pouquinho aí, onde nasceu, como foi tua infância, Olha juventude. Só, eu sou filha do João Luiz, que já faleceu ano passado, e da Aleide, né? Os dois cearenses e casaram. Nós moramos no Ceará até os meus 8 anos de idade, mais ou menos 76. Meu pai passou no concurso público federal e nós fomos morar a 3.000 quilômetros do Ceará sozinhos, não tinha ninguém da família, em Cuiabá, Mato Grosso, lá no Centro-Oeste. E interessante que a vida, ela dá muitas voltas. A minha adolescência foi lá, a minha juventude. Um tempo bom, muito bom para mim. Minha mãe não gostava muito de lá, porque era sozinha lá. Mas eu tenho excelentes recordações de lá. Minha mãe, apesar disso, ela tem grandes amigos até hoje. Minha mãe é uma pessoa que coleciona amigos de longas datas. Maravilha. E isso eu acho muito importante. E aí, quando eu tinha 17 anos, nós vamos passar umas férias em Fortaleza. E nessas férias, meu pai consegue a tão sonhada e, vamos dizer assim, quase que impossível transferência pública federal. Ele conseguiu nas nossas férias, uma transferência pública do Ministério da Agricultura lá do Mato Grosso para o Ceará, a terra deles, né? E nós não voltamos, só quem voltou foi meu pai. E é interessante, Dani, que a minha história começa aí. Claro que a minha história começou quando eu nasci. Sim. Mas assim, a minha história de vida adulta começa aí, nesse ponto, porque eu vou estudar no Colégio Marista Cearense. Sim. E tinha umas 10 turmas de terceiro ano, de 60 alunos cada turma, e eu fui. Nossa. Eu parei na turma do Fábio, meu marido, e do Paulo Vieira, né? Gente, 2 irmãos que também estavam vindo de Teresina para estudar, e coincidiu, o destino vem traçando para eu estar na sala do meu marido, meu grande amor, né? Oh, gente. E é assim que Deus trabalha, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho da minha história com Deus. Tudo. Lia, teve algum episódio de superação pessoal que marcou essa trajetória tua? Eu acho que foi... Nessas fases aí. Eu acredito que foi o meu otimismo, sabe? A minha forma de enxergar a vida. Eu li um livro que muitas pessoas criticam esse livro, mas ele me ajudou muito a enxergar a vida com os olhos de um mundo de possibilidades. É um livro chamado Poliana. Não sei se tu já leu esse livro. Não li. E depois tem o Poliana Moça, né? Eu li os 2. Mas o Poliana era uma menina que passou por alguns desafios, mas ela sempre via a vida de uma forma positiva. As pessoas dizem que ela via de forma cor-de-rosa, mas para mim, a forma que eu entendi foi de ver a vida de uma forma positiva, de uma forma voltada para soluções. Eu até tenho que ler de novo para rever esse livro. Mas eu acho que foi isso, foi esse olhar mais para não focar tanto na dor e no problema, porque eu tive minhas dores, como Sim. todo mundo teve, mas... Era um foco de superação, era um foco de solução, um foco de ver a vida. Tem um problema que tem, mas como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou me sair dessa situação, vamos dizer assim?
E isso me ajudou, de certa forma, apesar de não ter Deus na minha infância, no sentido de ter nem um pai, nem uma mãe com muita fé, sim, mas não era uma mãe que frequentava a igreja. Eu estudei em colégio católico, tanto no fundamental como no médio, mas eu não tinha essa proximidade. E eu me lembro que aos 14 anos eu tive uma ruptura. Eu disse assim, eu vou resolver a minha vida sozinha, porque sou só eu que vou resolver. Então eu meio que fui um pouco assim independente, até de contar as minhas questões para minha mãe ou para o meu pai. Eu resolvia tudo só, né? E foi assim até os 46. Um verdadeiro deserto. Apesar de ter uma vida boa, uma família boa, eu passei afastada de Deus, mas eu me lembro, quando eu olho para trás, que na hora do travesseirinho eu falava com ele, né? Entendo. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo alguns elementos sobre isso. Ótimo. Bora aqui entrar para essa trajetória profissional, né? Sim. Como é que nasceu o teu primeiro negócio no ramo de equipamentos para eventos? Interessante. Quando nós casamos muito cedo, eu tinha 20 e o Fábio 22. Praticamente terminaram duas crianças. Segundo grau. Praticamente entrando na faculdade. Entrando na faculdade. E aí nós tivemos 2 filhos, fomos morar em Teresina. Logo que eu casei, eu já mudei, eu já não morei perto dos meus pais, eu já fui para Teresina, também uma terra onde não conhecia ninguém. Sim. Mas sempre com aquele olhar assim de que as coisas vão dar certo, né? E aí depois fui morar em Caxias 4 anos. E quando nós viemos morar em Teresina, eu gosto de dizer, meu marido também, que a gente veio puxando a cachorrinha. Algumas dívidas de política do pai do meu marido, o meu nome estava sujo, meu marido foi trabalhar numa transportadora, gerente de uma transportadora, e eu, dona de casa. E numas férias para Fortaleza, meus primos me levaram para uma pizzaria que estava tendo um show do Tiririca. Tiririca não era conhecido, era um palhaço lá do Ceará. E nessa pizzaria tinha um projetor com um telão, filmando o Tiririca bem de close, com aquelas caras engraçadas dele, com aquelas piadas, no telão ampliado. E na política nós tínhamos 2 projetores, aqueles de 20 quilos, de 3 tubos, que você via muito em bingo aqui na cidade, né? E aí eu falei, Fábio, eu vi isso aqui e a gente pode alugar para fazer cineminha nos aniversários infantis. Foi a ideia que eu tive, né? Caramba. Aí ele foi lá no interior, pegou o projetor. Na verdade, ele teve que pagar para a pessoa que estava com os projetores, porque ele estava cuidando do projetor e o Fábio teve que pagar para poder ter o projetor. E nós começamos assim, bufês infantil. Me lembro como se fosse hoje, a Thelma da Requinte Buffet, que era lá no Anil. Tinha um Requinte Buffet, a Thelma. Eu lembro. E eu sou muito grata a ela. A época da Janete, também, que era decoradora. E ela me alugou depois. Ela foi ali para Ponta da Areia, um buffet também, a Requinte. Depois tinha uma casa lá, não me lembro bem onde era, bem na península ali. E ela sempre foi muito parceira. E eu era muito jovem, né? Eu tinha, sei lá, 30 anos. Sim. Não chegava a 30. A Equipar já tem 30 anos, né? Eu, 37 anos de casadas. Mais ou menos isso, 30 anos. E aí, outras pessoas que marcaram, sabe, a minha trajetória. Porque eu digo assim, quando você está em movimento, Dani, em um bom movimento, você vai ter resultados bons também. E aí eu alugando, e aí um Renato Esteves, trabalhava ali na FIEMA, era da comunicação, ele ligou um dia ali, você tem projetor? Tenho. Não, porque a gente quer passar a imagem de computador. E era só de vídeo, naquele tempo não tinha projetor data show, era projetor de vídeo. E aí eu falei, mas os nossos equipamentos não leem, né? Dados, imagens de computador. Aí ele disse, eu tenho um transcodificador. E aí começou a nossa história, saindo do ramo social e ir pro ramo empresarial, atender empresas. E aí ele transcodificava, ou seja, lia qualquer imagem de qualquer computador, projetava, e aí eu, em alguns momentos, umas pessoas disseram, vocês alugam Data Show? Eu, Renato, tu me empresta esse transcodificador? E aí eu comecei, ele me emprestava o transcodificador, depois eu comprei os meus, né? Depois comprei mais projetores, e assim, nunca paramos de crescer.
Aí já puxa vídeo, já puxa áudio, filmagem, transmissão ao vivo. Aí a gente foi agregando produtos cada vez mais. E é interessante que o meu marido sempre teve esse tino mais de fazer, eu das ideias, do relacionamento, ele de executar, né? Então tu era mais o comercial, enquanto ele ficava eu aprendi a ser comercial, porque eu queria dar tudo para todo mundo. Entendi. Eu morria de pena de dar orçamento para alguém, né? Eu Sim. aprendi, ele me ensinou, e eu muito do relacionamento, mas fui dirigir Kombi, montei evento, carreguei esses projetores que eram pesadíssimos. Sim. Meti a mão na massa mesmo. Como tu estava mais na parte comercial, qual foi assim, quais eram os maiores desafios como mulher numa época como essa, como empreendedora? Olha, os desafios assim, eu não encontrei muitos, mas assim, na parte empresarial, que você tinha que tratar com homens, mostrar o teu valor, mostrar a tua empresa. E graças a Deus eu conseguia fazer isso muito bem. Mas eu acho que eu enfrentei mais desafios na Febracis. Jura? Foi. Gente, eu pensei que fosse no ramo. Eu enfrentei mais desafios na Febracis, porque eu tinha medo de falar em público. Muito medo. Entendi. Eu não conseguia desenvolver o raciocínio. Não que eu não fosse inteligente, que eu não tivesse conteúdo, mas a minha autocrítica era tão grande, e a minha autocobrança, que eu não conseguia desenvolver porque eu já me criticava antes de começar. Sim. Né? E eu tive na Febracis, que é uma empresa que tem 10 anos, eu tive que vencer os meus maiores medos, que era me posicionar e estar à frente. Falando da Febracis, como foi que surgiu essa ideia de trazer para cá? Interessante. A gente já tinha crescido bastante, já tínhamos 20 anos de equipar. E o meu marido teve uma ideia de colocar uma empresa de organização de eventos. Eu confesso para você que eu não queria, mas eu fui, porque era estratégico, a gente sempre trabalhou junto. Eu fui, mas eu confesso para você, Dani, que eu não estava feliz. Não era isso que eu queria para mim, entendeu? Entendi. Porque assim, a gente trabalha com eventos onde os clientes, na Equipar, no caso, você tem um evento, você nos chama e a gente monta o evento todo para você, LED, palco, luz, som, todas essas questões, até organizamos seu evento. E aí, hoje, né? Sim. Na época não, a gente era contratado de alguém para fazer os eventos. E era na tua data, estava tudo tranquilo. Já a organização, a gente estava captando eventos para o ano que vem, para o outro ano, congressos, workshops, seminários, né? Visitando os conselhos, E já tinha gente também no mercado. E aí, no dia da inauguração, o Paulo Vieira, que é irmão do meu marido, sempre conversaram muito sobre negócios, sobre ideias, sempre trocaram muita figurinha de livros, né? E o Paulo soube, a gente mostrando a marca da empresa, e ele disse, quando é que vocês vão inaugurar? Vamos inaugurar em abril, dia 15 de 2015, né? E aí ele disse, eu vou falar com a Camila que eu vou dar palestra de abertura, de lançamento para vocês. E assim, eu disse, sério, ele já tinha lançado o livro Poder da Ação, que é um livro de uma editora nacional, eu já estava assim com a demanda maior. E aí, nessa inauguração, ele pergunta, Lia, vamos fazer o seguinte, vocês têm algum evento captado? Eu disse, não, em captação. Não sei nem quando é que vai, né? Vão fechar. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, um termo de parceria, para você, enquanto isso, você trazer alguns cursos da Febracis para São Luís. Eu disse, Paulo, mas eu não sei vender curso da Febracis, eu não entendo como é que é, não é meu ramo, né? Que é educação, né? Sim. E aí ele disse, não tem problema, fala com uma pessoa lá, ela vai te dizer tudo, te ensinar tudo. E aí eu disse, tá bom. Aí nós fizemos a primeira turma do Formação, turma 1. Logo depois desse evento, no primeiro semestre, colocamos 20 pessoas na turma do Formação em Coaching, lá no Luzeiros, que a gente não tinha sede. Tinha uma salinha emprestada dentro da Equipar. E aí, depois, no mesmo ano, a gente trouxe o Business High Performance, né, que é gestão, ferramentas de liderança, negociação, metas e objetivos. Muito bom mesmo. E aí, depois, o Inteligência Financeira, que era como é que eu percebo o dinheiro na minha vida, como é que eu entendo dinheiro. Não é aquela coisa da contabilidade, mostra DRE, mostra tudo, mas é como eu percebo o dinheiro, como é que eu
projeto o dinheiro da minha vida, como é que eu me relaciono com o dinheiro, né? Questões muito mais emocionais. E aí fizemos esses 3 cursos com sucesso. No outro ano eu coloquei os 5 cursos da grade, no outro ano eu coloquei os 8 cursos da grade, e não paramos até agora. E a empresa de eventos, desde o primeiro dia, virou a Febracis. E aí eu te digo uma coisa, até peguei um versículo aqui, ó. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Então eu digo que o Senhor queria isso para mim. E lá atrás. Quando você estava fazendo aquele evento. E aí eu me lembro, Dani, que quando a gente começou a fazer, eu tinha que fazer umas palestras em alguns locais para divulgar. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Então a gente ia numa clínica de fisioterapia e numa imobiliária e fazia uma palestra. Na primeira palestra eu chamei outra pessoa, que também era formada pela Febracis, em Fortaleza como eu, para fazer a palestra. E aí a palestra, a pessoa fez o mapa de autoavaliação sistêmica, que é uma ferramenta de estado atual, Sim. com um peso de dor e de tristeza tão grande que eu só pensava assim, acaba, igual o Galvão Bueno, acaba, isso porque tava horrível. Ia deixar todo mundo zerado ali. Mas ela teve algo que eu não tive, Sim. que foi a coragem. Eu tava me acovardando, eu tava com medo, eu tava me escondendo. E aí depois a gente vai para outra oportunidade e uma outra colega vai dar palestra, que era para eu dar. E aí ela fala, ela estava tão nervosa, mas ela estava com coragem, porque ela faz assim, para frente e para trás. Ouvi a respiração e o nervoso dela andando para frente e para trás. E eu acaba. Eu pensando aqui comigo, né? Eu faria melhor, não me achando melhor do que elas duas. Mas assim, eu já estava envolvida com a coisa, eu já estava participando dos treinamentos como monitora, eu fui monitora de todos os cursos por anos. Sim. E aí uma voz dizia, faz, né? Aí eu me preparei para o terceiro evento de palestra, me preparei, estudei, e aí quando eu estudo, eu boto um monte de livro na mesa, eu me cobrava muito, era algo que me atrapalhava, porque tinha um certo perfeccionismo doentio atrás. Eu queria estar completamente pronta, e a gente nunca vai estar completamente pronto, sempre tem espaço para eu aprender algo novo. Todo dia aqui com você eu estou aprendendo, né? Então, eu resolvi ministrar a palestra. Eu fui lá dentro do banheiro do instituto lá, fiz um Yes, que é uma ferramenta de ativação de recursos, que as pessoas podem achar ridículo, mas funciona, tá? Funciona. Então, quem tem medo do ridículo não vive extraordinário. Eu fui lá e fiz meu Yes. Chega, eu senti mais, né, ativada e tal, até me arrepio falando. Fui e dei a minha palestra. Quando acabou a minha palestra, uma senhorinha, dona Sueli, minha amiga até hoje, vem andando lá da última fileira pelo corredor, fica na minha frente e diz assim, minha filha, ela é mais baixinha que eu, minha filha, eu gostei muito da sua palestra, eu quero fazer esse treinamento. Era o Formação em Coaching, o curso de valor maior da grade. Maior da grade. Aí eu aqui não disse nada para ela, fiquei com cara de paisagem, né? E aqui dentro só, yes, deu certo, yes. É porque até então a gente não tinha vendido na hora nenhum curso, né? Então eu venci o meu medo de falar em público agindo, indo para cima, me preparando e me posicionando, né? Esse caminhar fez com que eu quebrasse a crença de ter medo de falar em público, de me cobrar demais, de querer tudo perfeito, de não dar nenhum erro. Antes, se tivesse um erro, eu me destemperava emocionalmente. Deve atribuir também isso à questão dos bastidores, né? Porque te dá autoridade, quando tu tá sempre nessa onde ninguém vê, né? Tu consegue detectar os erros que tu não quer cometer também. E tem isso também. Na verdade, também tem a outra empresa que você falou, como eu ficava mais nos bastidores, e quem aparecia era o contratante, né? Eu só preparava tudo. Nessa vez não, eu tinha que estar à frente. Tinha que estar à frente. A diretora da... E tu já tinha detectado aquilo que tu não queria cometer. A realidade é essa. Então tu focou nisso. E acho que acabou foi convencendo melhor ainda. É uma questão da autoridade, não adianta, não. É isso aí. Se apropriar disso, se apropriar disso. A gente tem que ser antes de ser, né? O que diferencia a escola e a torna, né, a maior da América Latina? O que tu acha que diferencia a Febracis? Primeiro, a constância. Né? A Febracis, ela há 28 anos, ela constantemente traz treinamentos
semanalmente no Brasil e no mundo, né? Nós temos o Método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Eu digo isso porque nós estaremos na edição 245 agora em agosto. São 245 edições de 60 horas sendo ministradas pelo Paulo Vieira, conduzidas por ele. Ele tem isso na missão. Eu digo que o Paulo ele tem varizes na perna pela missão dele. Porque tu imagina passar 60 horas em pé, de uma quarta até um sábado para um domingo de madrugada. E a gente está falando de turma em torno de que 10 mil? 10 mil pessoas, 12, né? 12, 14, porque tanto tem no presencial, como hoje nós temos em todas as unidades onde tem Febracis, que a gente chama de semipresencial, que é o global, sim, onde você pode fazer aqui em São Luís o seu Método CIS, né? De uma forma mais tranquila, investindo menos, porque você mora aqui, ou então vem do interior, não tem que comprar passagem aérea, hotel, traslados. Então você tem como tomar um banho em casa, dormir em casa, ver a família, né? Mas assim, é uma imersão. Você tem que estar com a sua agenda bloqueada para viver isso aí. Gente, são monstros, não tem como negar isso. São pessoas que pensaram fora da caixa, estão pensando até hoje, com certeza. E o legal, muito Dani, é que a gente promove toda a experiência local. Paulo está fazendo lá em São Paulo, nós fazendo aqui a experiência local, sim, com uma proximidade maior entre os alunos vão se conhecer, vão poder se relacionar depois, né? Tem cursos, podem almoçar juntos, café. Quando a gente está em São Paulo, num local muito grande, você vê uma pessoa aqui, daqui a pouco você perde, daqui a pouco você está com outra pessoa, você não cria vínculos, né? E nem tira dúvidas, porque aqui tem os diretores, os treinadores, o nosso time todo aqui abraçando essas pessoas. A essência do negócio é network, não adianta. Exatamente. Então vocês fazem isso muito bem, vocês criam essa rede muito bem. E quais os aprendizados do setor de evento que você trouxe para o setor da educação? Olha, eu acredito que Deus me formou, sabe? Me forjou. Porque na Equipar, eu tinha noção, eu tinha todos os equipamentos, tenho, né? Cada vez mais. E tem aquela retaguarda de montar o evento, de imaginar o evento pronto, e isso facilita muito para a Febracis, porque cada evento tem todo um checklist para ser montado, os treinadores entregarem o conteúdo com maestria. Nós temos que ter nota 96 no mínimo para estar ministrando um treinamento. Então, a todo treinamento, os nossos treinadores 10, 99, 98, 97. Dificilmente nós somos avaliados com 96, que seria a nota mínima para o padrão Febracis. Essa avaliação é constante também, com certeza. Todos os treinamentos, os alunos avaliam os treinadores. Sim. Né? É a matriz que pede isso. E a capacitação dos treinadores, ela acaba sendo também a reciclagem, bem como eu falo, exigente. Bem exigente. Eles também são pontuados, com certeza, né? Eles têm que ter toda a grade, eles têm que atender pessoas. A base do nosso, além da gestão das emoções, é o coaching. O coaching nada mais é do que a maior ferramenta de liderança que existe. Não é essa celeuma que as pessoas falam. Elas falam porque elas não conhecem. Nós trabalhamos com perguntas Sim. sábias e Sim. poderosas. E quem tem as melhores respostas é o coach, ou seja, é o cliente. Então, nós não damos conselho, a gente não dá opinião, a gente não leva o meu ponto de vista, não. Ele tem o problema, mas ele também tem a solução. Está dentro dele. Sempre cabe a minha pessoa que vive e respira isso há 10 anos, os meus treinadores também, a extraírem o melhor daquela pessoa. Isso é quase que a vivência de um propósito. Então, a gente vai entrar nessa parte, Sim. né? Propósito e espiritualidade. Isso. E de onde é que você busca inspiração e força, né? Nos momentos mais difíceis dessa caminhada como empreendedora? Termina, Dani, que eu digo muito que é meu otimismo. Eu sou influente 100, né? Eu sou criativa, eu sou otimista. Mas hoje eu tenho um diferencial competitivo gigante, que é ter fé. Ter fé no meu pai, no meu criador, que eu sempre, quando eu olho para trás e vi o período onde eu me disse ateia, uma ateia mentirosa, falsa, porque de noite no travesseirinho eu chorava para ele, mas aí para as pessoas eu era uma pessoa autossuficiente, arrogante, autocentrada. Eu era uma pessoa legal, tá? Eu não era chata, não. Mas eu era muito orgulhosa, teimosa,
E aí, eu depois que Deus... Eu digo que nem fui eu que busquei. Eu estava tão distraída. Onde foi a virada de chave? Foi no meu formação em coaching, com um rapaz de 26 anos, da idade da minha filha, que eu estava me achando melhor do que ele. E ele me fez uma pergunta de $1 milhão. Ele perguntou, Lia, com a vida que tu tem hoje, ele olhou minha ferramenta de estado atual, com a vida que tu tens hoje, e aí ele pulou sabiamente o espiritual, que era baixo, e o servir também. É claro, se eu sou uma pessoa que eu não acredito em Deus, eu quero distância dele, mesmo ele estando bem próximo, me carregando nos braços. O servir também é baixo, porque eu só olho pro meu umbigo, eu sou uma pessoa egoísta. Né? Então, como eu não amava a Deus e não amava o próximo, só amava as minhas dores, a minha vitimização, as minhas loucuras, ficava ali naquele nó, né? Naquele nó feito, aquele círculo vicioso, e estava insatisfeita, estava me sentindo perdida. Com 46 anos, vazia, já prestes a ser avó. Quantas pessoas, Dani, estão completamente perdidas, mas não dão braço a torcer, preferem continuar com os mesmos resultados ruins ou medíocres, que eram, o meu caso eram resultados medíocres. Eu tinha bons resultados, mas assim, pessoalmente eu não estava feliz, entende? Sim. Eu não sabia o que era esse negócio de propósito, eu não tinha conexão com Deus, eu não tinha algo que me sustentasse nos momentos de desafio, porque todos nós temos. Se alguma pessoa levantar a mão para mim e dizer que não tem problema, ou ela está mentindo ou ela está omitindo, porque todo mundo tem problema, né? E nessa ferramenta eu estava com a minha guarda baixa do meu racional, porque eu era muito racional. Era lógica cartesiana. Deus, essa Bíblia foi escrita por homens, isso não existe, isso aqui tudo é mentira, como é que pode isso acontecer? Que Deus ruim é esse? Que Deus severo é esse, né? Então tinha aquele papo todo e eu estava com a minha guarda baixa, literalmente eu estava assim, ó. Quando ele me fez a pergunta, Lia, com a vida que tu tens hoje, tu não és grata a nada nem a ninguém, me responde olhando nos meus olhos. Naquele momento virou uma chave aqui, eu disse, eu tenho sido uma mulher ingrata, tá aqui a resposta da minha insatisfação, das minhas dores, da minha solidão, de me sentir perdida. Eu estava realmente, assim, um barco à deriva, né? E aquela pergunta me fez chorar por 5 dias. Eu chorei tanto, eu não choro fino, eu choro com muita secreção, eu fico toda empolada, eu faço careta, zero fineza no meu choro, não tem aquele negócio, né? Não. E ele achou que eu estava passando mal e eu não conseguia falar para ele o que eu estava sentindo, e na hora que eu consegui parar, que eu peguei um lenço, que eu me limpei, eu disse, Lia, qual é o aprendizado que tu tira? Eu disse, Gabriel, ele tem o nome da minha filha, né? Minha filha é Gabriela. Gabriel, dentre as minhas crenças de não merecimento, que são muitas, estava incluído não merecer o amor de Deus na minha vida. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero estar próxima dEle. Daqui para frente, eu vou buscá-lo. Manda um recado para esse Gabriel. Né? Esse Gabriel é fantástico, Manda né? um recado para esse Gabriel. E Gabriel, você está sempre nas minhas orações, você está sempre nas minhas lembranças, como eu sou grata a você, e você sabe disso porque eu acredito que você lembra desse dia, porque foi um dia de forte impacto emocional, Dani. Tão gênio. Ele tem uma sensibilidade, uma espiritualidade, e assim, quando eu fui a coach dele, que eu fui primeiro, né, a gente faz no formação muitas oficinas. Então tu atendeu no Foi lá em Fortaleza, em 2015, minha formação. E aí eu disse pra ele, Gabriel, tinha 170 pessoas, Dani, eu nunca tinha visto esse rapaz, por que você fica sentada ali naquele meio ali? Eu nunca tinha visto o Gabriel, era o 4º dia do primeiro módulo, e eu fui ser a coach dele, porque eu tava me achando melhor do que ele, fui fazer a sessão com esse garoto, sessão completa com esse garoto aí. E aí ele disse, como é que tá teu estado atual? Diz aí como é que tá a tua vida hoje, Gabriel, que é a primeira pergunta que a gente avalia o estado atual de uma sessão completa. E aí ele disse, Lia, eu só tô sentado na tua frente por causa de Deus na minha vida. Lia, por causa de Deus na minha vida. Aconteceu por causa de Deus na minha vida. Ele já estava trabalhando ali, como se fosse assim. Sim. Deus já estava trabalhando comigo uma história real, verídica, de uma pessoa que saiu da periferia da Bahia e hoje é um grande advogado,
que tem um padrinho que é o dono da maior faculdade de lá, que ele é professor de lá, é um cara assim capacitadíssimo, inteligentíssimo, filho de uma cabeleireira e órfão de pai, então depois órfão de mãe. Então, criado por uma tia e um primo, depois o primo morreu, ficou só ele e essa tia, e a vida dele deu certo, né? Cara, e como Deus foi generoso na tua vida, desde o começo tu não percebeu, né? E aí me colocou o Gabriel na minha vida. Te colocou, Gabriel, te colocou dentro da turma do teu futuro marido, do teu marido atual, enfim. Ninguém naquela turma, Dani, conseguiria fazer o que ele fez. Tinha que ser ele. Ele chegou atrasado, né? Ele chegou às 10 horas da manhã, eu cheguei 9h45, eu ia fazer com um treinador da Febracis Fortaleza. Quando eu estava toda arrumada assim, dizendo, poxa, esse cara vai me virar do avesso, eu não quero que ele descubra quem é a verdadeira, quem a Lia vem sendo. Quero que as pessoas vejam esse personagem aqui, que eu construí para sobreviver. E aí ele disse, não, Lia, tu não vai fazer mais com o treinador não, tu vai fazer com aquele rapaz ali. Eu, ufa, um rapaz, um guri. Ô, coisa boa, tô livre, né? Não vai me escracavilhar não vai me virar do avesso. Aí me descobri. Meu amigo me virou do avesso. E que bom que foi a vulnerabilidade é importante. Lia, tu acredita que o empreendedorismo também pode ser chamado de propósito? Demais. É engraçado que na Equipar eu não conheci meu propósito, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? Engraçado que eu fiz a faculdade de contabilidade por causa de um teste vocacional errado. E todas essas coisas que nós somos direcionados da forma errada, ou que passamos durante a nossa trajetória, elas vão roubando a nossa identidade. Muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, roubaram a minha identidade, né? Imagina eu ser cobrada para trabalhar numa mesa dentro do escritório, olhando para planilhas, números, uma pessoa que é completamente voltada para pessoas. Eu sou influente e estável. Dentro do escritório. Então é a mesma coisa que me matar. O meu caixa não batia, eu me cobrava trabalhar no financeiro da empresa. Sim. Quando eu fui para o comercial foi uma alegria. E eu te digo, quando eu fui para ser treinadora Febracis e coach, foi uma tipo assim, Lia, pronto, agora tu encontrou o que tu amas fazer, cuidar de gente. E cuidar de si também, né? Porque eu tenho as ferramentas para isso. Então, meu casamento é muito melhor, Dani. Hoje em dia, eu já ajudo muitas pessoas, homens e mulheres. Hoje eu ministro o treinamento, que é o treinamento principal da grade, que é a formação em coaching. Eu amo aquilo, porque eu trago toda a minha bagagem de vida, experiência. Eu tô casada há 37 anos, tenho netos, então tenho já uma trajetória. E eu digo assim, que eu não me separei do meu marido, porque tinha muitos comportamentos chatos, recorrentes, de briguinhas por bobagem, não tinha nada sério, tipo adultério, ou álcool, alguma coisa no meu casamento. Não, no meu casamento tinha uma sucessão de pequenas chateações que estavam acabando com o meu casamento, sabe? Eu quero fazer uma interrupção. Porque assim, é muito difícil, eu já fui sócia do meu ex-marido também, né? Sim. E era uma das coisas que a gente fazia perfeitamente bem. Era a melhor dupla que tinha. E é isso que eu queria te perguntar, como é que vocês conseguiam administrar isso, a questão do passou da porta para dentro, porque a gente às vezes fica no automático, né? Sim. A gente sabe onde termina a porta do escritório e onde começa a porta de casa. Mas nessa época que a gente trabalhava junto, apesar de sempre termos trabalhado em setores distintos, eu, por ser muito vitimizada, eu era extremamente vitimizada. Ele era o algoz, porque ele é dominante, é mais assim, incisivo nas coisas. Ele falou, vamos por aqui, vamos, e ele é curto e grosso, né? Apesar de ser um coração maravilhoso, meu marido é maravilhoso, assim, não tenho o que falar do Fábio, com relação à amizade, ao cuidado, a estar sempre atento à família toda. Mas, tudo eu me ofendia, Dani, tudo eu me ofendia, e quando eu me ofendia eu me calava, eu me afastava, e às vezes eu retrucava, eu brigava, né? Então isso era recorrente, isso estava destruindo a nossa vida. Apesar de nos amarmos, o que mais segurou o meu casamento foi o valor família. Os meus pais são casados até hoje, claro, o papai faleceu ano passado, mas tinham 60 anos de casado. Os pais do Fábio têm 63 anos de casados. Não são casamentos perfeitos, mas são casamentos longevos, onde houve perdão, onde o valor família sempre falou mais alto para permanecerem casados. E tanto como eu tenho esse traço e o Fábio,
foi algo que nos uniu. Porque se eu não tivesse, ele não tivesse, provavelmente a gente tinha separado, base, sabe? Com certeza. Seria mais fácil desistir Sim. do casamento. E que bom que eu não desisti. Que bom que não desistiu. Porque veio esse aprendizado todo da Febracis, que recolocou tudo em ordem, eu me alinhei novamente com a minha essência, com Deus, né? Me aprumei, vamos dizer assim. E como é bom eu voltar para a minha essência, que foi perdida lá atrás, né? Como é maravilhoso, né, eu voltar para a minha essência, eu entender as questões da vida, eu me reposicionar, eu saber que eu posso recomeçar e ninguém recomeça do zero, né? De uma forma correta, tomar decisões. E assim, esse ano eu terminei de ler a Bíblia, que imagino até ler a Bíblia, eu li a Bíblia toda. Tem um projeto, Dani, ler a leitura da Bíblia em um ano. Eu estou recebendo mais Bíblias aí, já vou colocar no meu Instagram para quem quiser embarcar nessa viagem fantástica que é ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ela se conecta Antigo Testamento com o Novo, é uma Bíblia toda organizada, depois vocês vão entender, mas assim, muitas mulheres que eu nem imaginava bateram na minha porta, eu quero essa Bíblia aí. Porque eu vendo a preço de custo, sim, mas a pessoa tem que bater e dizer assim, eu quero. A 365, a Bíblia é 365. Sim, sim. Eu ganhei uma Bíblia 365 de uma pessoa maravilhosa, a Lia Silva. Opa! Depois Lia, tu posta. Eu vou postar. Eu vou postar. Eu postei, eu vou postar de novo. Eu vou reeditar isso Lia, aí. vamos falar já que a gente está falando de pessoas, vamos falar do seu papel social em São Luís, né? Quais os projetos sociais que você hoje apoia dentro da nossa capital? Como é que eu falei, Dani? A gente estava conversando antes. Dani, antes eu mal me ajudava. Como é que eu ia ajudar o próximo? Eu me prejudicava, na verdade. Sim. Né? Hoje eu apoio alguns projetos sociais que nasceram dentro da Febracis, mas não são só projetos sociais que nasceram na Febracis, vamos dizer, são as pessoas que eu estou mais próxima ali, que eu vejo, por exemplo, o teu projeto, né? O Pipa, Pupa, né? Que eu admiro demais. Tem o É Simples, do Marcos Carvalho, que foi uma pessoa também que eu conecto, né? Eu conecto as pessoas ali. Tem o Instituto Entre Lenços e Laços, da doutora Laiane Carvalho, e assim, eu já avancei bastante, mas sempre tinha uma coisa ali, tem algo mais para você fazer, tem algo mais, ajuda mais pessoas, usa a tua vida para abençoar outras pessoas, porque é isso que eu quero deixar, sabe? Olha, eu perdi um colaborador há pouco tempo, um cara maduro, um cara bom, um excelente colega de trabalho que se conectou com todos lá na empresa. Ele faleceu um dia antes do meu aniversário de 30 anos de casada. E assim, nós vivemos o luto, nós ainda estamos em luto, mas a coisa mais linda que aquele rapaz, aquele homem deixou para todo mundo lá na empresa e pessoas que ele conhecia foi ver o velório dele lotado de pessoas. O velório e o enterro lotado de pessoas, sabe? Foi uma pessoa que fez a diferença na vida dessas pessoas, porque ninguém sai da sua casa para ir para um velório ou ir para um enterro se não realmente respeitar, se considerar aquela pessoa, né? Tiver um amor por aquela pessoa. E ele, incrivelmente, ele tinha essa luz, essa conexão. E assim, é assim que eu quero, sabe? Quando eu for embora, muita gente com saudade de mim, ou lembrando dos tempos bons e das coisas que conversamos e dos projetos que vivemos juntos e da pessoa que eu fui, né? Então eu quero isso, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder com a minha vida enquanto estou viva. Sim. Eu digo muito, Dani, que nós sabemos o dia que nós nascemos, mas não sabemos o nosso prazo de validade. Com certeza. Então, quando eu conheci a Febracis, que eu me reconectei comigo e com Deus, e com as pessoas ao meu redor, porque são 3 vias, né? Me reconectei com Deus, me reconectei comigo, e aí eu tô pronta para me reconectar com as pessoas ao meu redor. Então aí vamos dizer que o ser humano está completo e ele pode melhorar cada vez mais, porque a excelência não tem limite. Mas isso me trouxe uma alegria maior de viver, o propósito veio junto muito maior. O sentido real. O sentido da vida. Né?
né? Sentido. É muito pouco olhar só para o meu umbigo, as minhas necessidades, a minha família, os meus problemas, é muito pouco. E tem muitas pessoas vivendo só nesse mundinho fechado. Eu queria muito mais, né? E Deus tem me mostrado isso. Seria a minha próxima pergunta, né? De que maneira essa questão do empreendedorismo, do estudo do comportamento humano, ele contribui para a transformação pessoal, né, social. Sim. E acabou falando sobre isso. Pois é, e assim, dá o seu melhor para as pessoas. O bom é inimigo do ótimo. Sim. Né? Na Febracis nós entendemos que se eu estou tolerando o bom, eu nunca vou chegar no extraordinário. E poder ajudar pessoas a se desenvolverem, pessoas a virarem chaves de pequenas percepções sobre si, sobre o mundo, sobre pessoas, sobre Deus, já caducas, que já passaram, que não agregam em nada e a pessoa fica batendo naquela tecla o resto da vida. Teimosa igual uma mula, igual eu era, Dani. Dani, eu era teimosa igual uma mula empacada. As Gabrielas mulas. Mula empacada. E hoje não, hoje eu tô mais aberta a novas opiniões. A relação hoje com os meus filhos é emocionalmente próxima, porque nós nos amávamos, mas tinha muitas interferências, né? Como se fosse uma antena que não tá o canal dele sintonizando com o meu canal, sabe? Sim. E hoje há uma relação de respeito, de amor, de crescimento mútuo, de parceria com os meus 2 filhos, meu marido também o mesmo, com eles e comigo. Então, eu te digo hoje que nós vivemos, claro que tem sempre espaço para melhorar, mas hoje nós vivemos assim uma vida que 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós não vivíamos, né? Então, quanto vale isso? Se a gente fosse dizer assim, Lia, tu tem que pagar para tu conquistar isso aqui na tua vida, preço, eu pagaria, né, muito amiga? Mais. Não é preço. Não é preço. E assim, Lia, qual é o seu maior sonho para o Maranhão em termos de desenvolvimento humano e social? Olha, Dani, o que nós fazemos na Febracis, porque não só sou eu, tem um time gigantesco, não só aqui em São Luís, mas no Brasil. São quantos funcionários? E mundo afora. Vocês hoje aqui em São Luís? Hoje nós temos 20 funcionários. Entre a Equipar e a Febracis São Luís. 100, 120 colaboradores, fora os terceirizados, né? Sim. Mas, Dani, o que eu quero de legado, eu acredito que construir é tirar as pessoas desse modo de viver falido, que muitas pessoas estão tolerando. Zona de conforto, né? Sabe? Colocá-las na zona de desconforto delas, porque só assim elas vão avançar lá para aquela circunferência da nossa roda, né? Faz uma figurinha, como é que eu me sinto hoje, mas tem isso aqui, que você pode chegar aqui. Dá um pulinho lá na zona de desconforto, porque a de conforto não tem nada de confortável, desconfortável, né? Sim. Então, fazer com que as pessoas se desafiem, acreditem que pode ter uma vida melhor, em todas as áreas, 11 áreas da vida, né? Espiritual, conjugal, parentes, pai, mãe, irmãos, filhos, social e lazer, serviço, saúde, financeira, intelectual, profissional e emocional. Então, gente, é a minha vida, eu não posso abrir mão de nenhuma área. Sim. Quando a gente desconhece, não tem consciência, sem perceber, nós abrimos mão de áreas importantíssimas, Dani. Tipo, vou olhar só para a minha vida financeira e profissional. E esqueço meu casamento. Tipo, já tá ganho. Meu cônjuge já tá ganho, meus filhos já estão ganhos, pai, mãe, irmão, já tá todo mundo dominado. Não tá. Às vezes estão esquecidos. E aí, quando você vê, você ganhou tudo aqui, perdeu tudo aqui. Que era o que você mais valorizava e não sabia. Nem tinha conhecimento. Porque o que a Febracis mais traz pra gente, Dani, é a consciência. Exatamente. E nós buscamos a consciência plena. Eu parto de um ponto com consciência, aí eu tomo as melhores decisões. Perfeito. Lia, a gente está chegando já no nosso encerramento, né? Tá. E eu queria te ouvir, eu queria um conselho, né? Qual conselho você daria hoje para as mulheres que sonham empreender no Maranhão, em São Luís, no Brasil de modo geral? Olha, eu acredito que muitas mulheres, Dani, já sabem o que devem fazer. O diálogo na cabeça delas já foi dito. Faz isso,
começa a fazer bolo confeitado, começa a costurar, começa a fazer sei lá, diz aí uma coisa, me ajuda. Uma loja de roupa, eu vou te dizer. Unhas em gel, sei lá, tô dando exemplos aqui simples, mas essas mulheres precisam entender que lembra que eu comecei com 2 projetores, que eu ainda tive que buscar lá em Caxias, que eram nossos? Os recursos já estão todos disponíveis. Tudo está disponível, é só você começar. Só que para você começar, você vai ter que baixar a bola do orgulho, né? Começar de uma forma humilde, fazendo porque eu precisava sustentar minha família. Eu precisava dar uma vida melhor para os meus filhos, precisava começar um negócio aqui. E aí depois o Fábio saiu da transportadora e veio junto, e aí a gente pôde crescer, e sempre crescemos. Eu digo, um dia desse eu disse na turma, eu falei, olha, eu fui dar um depoimento numa das turmas, eu disse, todos os negócios que a gente abriu, Deus botou a mão e trouxe a prosperidade. Todos os lugares que eu preparei para um negócio, eles ficaram pequenos. Os lugares físicos ficaram pequenos. Sempre eu estava indo para um lugar maior, um lugar maior, um lugar maior, com o cliente satisfeito, com o cliente sempre nos fazendo a nossa propaganda, assim é em todas as empresas nossas, pela forma que a gente entrega. Mas assim, comece com o que você tem. Sem vergonha, sem estar preocupado com o que fulano vai falar, vizinho vai falar, família vai falar, não importa. Comece, porque você já tem todos os recursos internos e externos disponíveis. Aí você pode dizer assim, não, Lia, mas eu preciso montar uma loja no melhor local da cidade, no melhor endereço, com os melhores móveis e placa e tudo. Meu amigo, começa do começo. Amiga, eu costumo dizer que o cimento dessa construção aí é a humildade, né? Exatamente, então começa do começo. As grandes empresas, muitos exemplos de empresas que começaram do zero, né, Dani? Em uma frase, como é que você definiria o legado que você quer deixar? Eu quero ajudar pessoas a se libertarem das suas loucuras, sabe? Ajudar mulheres, jovens, homens também, a virarem a chave de pequenas loucuras que impedem com que ele ou ela vivam o extraordinário em suas vidas. E é possível. Hoje eu olho para o problema de uma pessoa quando ela me diz, Dani, e eu acho tão simples dela sair, porque é uma fala, uma narrativa que bloqueia tanto, que a pessoa mesmo fica repetindo aquilo, que não tem como ela sair daquilo ali, porque ela está dizendo e o que ela fala é o que vai se tornar, né? Então, às vezes parece bobo, mas simplesmente mudando a narrativa, eu não estou falando aqui, contando história da carochinha, não. Mas se eu mudar a minha narrativa de fracasso e de impossibilidades para uma narrativa de sucesso, de possibilidades, a minha vida vai começar a andar, eu vou começar a me movimentar. Né? Assim como o cavaleiro preso na armadura soube sair dali e se movimentar. Volto a dizer, é o manual de mudança. Cara da Dani, esse livro. Um manual de mudança. Esse livro fantástico. Me livrou. Tem que passar dos 3 castelos, né, Dani? Recomendo, tá lá no nosso canal no YouTube. É isso aí, vale a pena. Lia, eu quero te agradecer publicamente. Meu amor, obrigada, viu? Em primeiro lugar, porque quando eu entrei na Febracis, eu entrei através de uma amiga, certo? E foi no Método CIS de Belo Horizonte. Sim, BH. Eu estava na pior fase da minha vida. Eu estava passando por uma separação. Sim, ninguém casa para separar. Não. Eu estava há 15 anos nessa relação. E naquele momento, passei 4 dias com o Paulo, com a Camila, ali naquele momento bem próximo até deles, lá no local da palestra, e não entrei em nenhuma ferramenta. A única que eu consegui me conectar foi quando ela faz o caminho de volta, e a última, quando eu fui fazer aquele negócio do Eu Sou, né? Sim, uma ave, né? E foi que eu consegui me resgatar. Olha que legal, quer dizer, entendeu? De toda a imersão, dois momentos mudaram tudo, né? Pra tu ver como é forte. E eu recebi uma ligação dentro do avião, eu já estava entrando no avião, no aeroporto, aí eu fui passando por uma livraria,
olhei um livro do Paulo Dourado, eu disse, eu tô precisando desse livro. O Criação de Riqueza, né? Eu tô precisando desse livro, não sei porquê, mas eu tô precisando. Não sabia porquê, e o Tiago Brunet, como se relacionar, enfim. Aí eu cheguei, peguei esses 2 livros, fui dentro do avião, recebi uma ligação da Adria. Gente, quem é a Adria? Não, quando chegar em São Luís, porque você é de São Luís, né? Quando chegar em São Luís, você me liga que eu tenho uma coisa. Tá bom. Fui para casa, tive toda uma trajetória nesse período de lá para cá, para São Luís, aquela coisa toda, separação e decisão, e muita coisa para tomar. E foi quando eu conheci meu propósito. E eu vim para São Luís na primeira semana logo, peguei e chamei e disse, cara, eu quero fazer esse curso, mas eu vou testar porque eu não acredito muito nisso. Faz o seguinte, eu vou passar no cartão em 10 vezes, para ficar bem parceladinho, e aí eu vou ver se isso vai dar certo ou não. E vim para São Luís, fui fazer o curso. Qual foi o primeiro curso que tu BHP. Aqui? E ótimo, quando eu fiz o BHP, eu entrei para fazer, que eu queria já abrir uma ferramenta de negócio. Isso. Né? Eu queria abrir um novo negócio. Eu não queria mexer com o negócio, porque o negócio eu já tinha. Eu queria abrir um novo negócio, mas eu queria abrir do zero, bem certinho. Eu entendia que eu precisava desse curso. Foi onde surgiu Pipa, foi onde surgiu Pupa, foi onde surgiu a minha vontade de empreender em outros setores, de parte de hospitalar, clínica. E eu disse, e eu queria construir um grupo. Eu sempre tive o sonho de ter um grupo, né? E eu dizia isso pro meu ex-marido, ele dizia assim, cara, isso é tu tá querendo ser muito grande, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, eu vou ter um grupo. E eu tenho muito isso comigo. Antes de eu me tornar, eu já sou. Eu sou desse jeito. Porque tá na mente, tá contado o sonho no coração. Eu já vou lá na frente, eu já vou me preparando, eu já vou me comportando, eu já vou fazendo, eu já vou falando. Quando eu dou, já tô lá, já tô em outro nível. Então, assim... foi a partir desse primeiro curso e hoje, graças a Deus, eu já finalizei essa trajetória, a gente já estamos entrando numa outra categoria e eu só tenho a agradecer a Febracis, sim, de verdade, eu tô aqui, não é para vender nada, não é para fazer graça, não, mas eu sou uma pessoa muito verdadeira, bom, né, eu também. E quero dizer que foi questão mesmo de decisão. Eu decidi me salvar, eu decidi me resgatar e não foi preciso muita coisa. Vou fazer uma paralela aqui, que quando a gente faz o jejum de Daniel, quando ele fez a oração dos 21 dias, desde o primeiro ele foi atendido, desde o meu primeiro momento dentro da Febracis, lá em Belo Horizonte, eu já fui atendida, né? Amém. Então a minha vida se transformou e hoje tem livro, tem caderno de oração, tem uma pessoa renovada, uma pessoa espiritualmente. Tá, né, eu estou trabalhando hoje como voluntária dentro de uma outra cidade, pegando a minha história e mudando a vida de outras mulheres. E essas mulheres mudando a tua vida. Mudando a minha vida completamente, meu modo de pensar e de lidar com situações que eu não tinha como tratar sozinhas. E eu tive todo o suporte que eu pude. Eu peguei tudo que eu tinha de recurso e investi no meu mental, em profissionais para me dar assistência nesse momento, e foi a melhor decisão que eu tomei. Amém. Foi o melhor investimento que eu fiz. Isso eu posso dizer, e eu sou muito grata a essa família, viu? Dani. Eu não estaria à frente se eu não acreditasse no método, se o método não tivesse realmente transformado a minha vida, e continua transformando, isso que é melhor, né? Então, eu não estaria à frente, já estaria, aposentada, viajando, olhando meus netos, com minha mãe com mais frequência, porque realmente eu acredito, e são milhares de testemunhos de pessoas assim como você, que se reencontraram, voltaram para a sua essência. Que bom. E Dani, eu posso finalizar com o meu versículo preferido? Fique à vontade, a casa é sua, querida. Engraçado, esse versículo tem tudo a ver comigo, a Lia de antes e a Lia de hoje, né? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, né? A gestão das emoções, saber gerenciar isso tudo. Poder, amor e domínio próprio. Você tá com isso, você tem tudo. Então, gente, é o meu versículo preferido. Vamos encerrar com um grande amém. Obrigada pela sua presença, meu bem. Foi um prazer te receber, Dani, na nossa casa, também, viu? Maravilhoso. E é um prazer estar na sua casa sempre. Amém. Você é bem-vinda. E é isso, pupilos e pupilas. Uma boa noite.